Mateus 22, e nós vamos ler do versículo, irmãos queridos, do versículo 1 em diante. Está escrito assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu comércio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e enviou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupciais? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: Amarrai-o pés e mãos, levai-o, lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém. Irmãos queridos, está entre nós a palavra de Deus mais uma noite. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos sobre o seguinte tema, que é também uma pergunta: como você entrou aqui? Como você entrou aqui? Aqui, queridos irmãos, nós vemos Jesus usando de uma parábola de um rei, irmãos, aqui que dá uma festa contada por Jesus Cristo nos últimos dias de seu ministério terreno. É uma parábola sobre o reino dos céus, os convidados que rejeitaram o convite, os céus que foram chamados, ou melhor, os que foram chamados das ruas, e o homem que entrou com vestes desapropriadas ou não apropriadas. E o que significa, irmãos, o significado desta veste nupcial? Na cultura judaica antiga, os irmãos entenderem, prestem bem atenção nisso. Na cultura judaica antiga, o pai do noivo, quando oferecia aqui a festa, ele fornecia vestes especiais para os convidados das bodas, e tinha que estar do jeito que ele queria. Recusar uma vestimenta, recusar a veste, irmãos, significava ali uma ofensa muito grave. Era recusar, era uma ofensa, significava rejeitar a provisão do anfitrião, do dono da festa, daquele que preparou a festa. E apresentar-se com as suas próprias roupas também seria, irmãos queridos, uma ofensa. Estava ali dizendo: não, eu não preciso de nada, eu quero fazer do meu jeito. Não. Então era uma cultura aceitar ali o que o rei tinha preparado. E as vestes aqui, ela é representada simbolicamente, queridos, pela justiça de Cristo em nós, pela justiça de Deus que cobre o pecado do homem. Não podemos entrar na presença de Deus com nossa própria justiça. Precisamos das vestes que Jesus providenciou, que Deus providenciou através do sacrifício do seu próprio Filho na cruz do Calvário. Bem, aqui nós entendemos então que era uma festa gloriosa. O rei havia preparado tudo para as bodas de seu filho. Os bois, os cevados estavam mortos, temperados ali, esperando para que o momento da festa acontecesse. As mesas estavam postas, os músicos estavam
prontos, os celebres ali estavam, tudo estava preparado. Tudo estava correndo da maneira em que o rei desejou, em que o rei, trabalhou para que acontecesse. Os primeiros convidados, irmãos, que receberam os convites, eles rejeitaram o convite, preferiam suas lavouras, conforme o versículo de número 4, 5 e 6, não fizeram caso, foram para o seu campo, o outro para o seu comércio, lavoura, alguns até maltrataram e mataram os servos, ou seja, não receberam o convite do rei, não só receberam, mas também mataram os servos do rei, e esses foram julgados severamente. Então o rei enviou seus servos novamente às ruas, e agora em ruas, encruzilhadas e becos, vielas, valados, e disse: olha, vocês vão trazer tudo o que vocês acharem, todos, bons e maus. E a sala então agora se encheu. Agora aquele ambiente, o salão está cheio de convidados, mas tudo parecia perfeito, tudo parecia do jeito que o rei queria. A festa estava cheia, o noivo estava prestes a chegar, o noivo em poucos instantes chegaria, a celebração poderia começar, mas o rei decide descer no salão e entrou naquele ambiente, naquele recinto, para ver os convidados, talvez para cumprimentá-los, para saudá-los. E quando o rei começa a entrar naquele salão, naquele recinto, naquela sala, o rei nota algo que não é comum. O rei percebeu, ele viu algo e não deveria estar ali, versículo 11 e 12. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia. Ele disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E a Bíblia diz que ele emudeceu. O rei, agora um homem sem veste, vê no meio da festa um homem sem as vestes. O rei viu que um homem estava ali totalmente diferente daquilo que ele tinha combinado. O rei olhou para esse homem e viu que ele não estava com as vestes, estava se destacando, não pela roupa que ele estava diferente, mas pela roupa que ele não estava usando. O rei então olha para ele e faz uma pergunta que ecoa através dos séculos: como entraste aqui? Como você entrou? Como você conseguiu chegar até aqui? O rei então pergunta: como entraste aqui? E esta pergunta ecoa nos nossos ouvidos até o dia de hoje. Esta pergunta é para nós também. Nós estamos numa festa. A festa aqui é comparada à igreja, onde nós participamos do corpo de Cristo, aonde celebramos, aonde louvamos, adorando, exaltamos o nome do Senhor. Mas a pergunta é: como nós entramos aqui? Como entrastes aqui? O rei está perguntando: com que veste você está? Qual é a veste que você está usando? A parábola aqui, irmãos, nós vemos no versículo 1 ao 7, a Jesus começou assim: o reino do céu será semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar convidados para bodas, mas estes não quiseram vir. A primeira parte desta parábola, Jesus está dizendo sobre Israel. Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram. Ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. E esta é uma fala importante de Jesus. Nós estamos esta noite celebrando algo, irmãos, que nós poderíamos nesta noite aqui neste lugar dizer: oh, como tu és maravilhoso. Mas esquecemos que Jesus, ele veio, irmãos, para os homens de Israel, ele veio para o povo, mas o povo não aceitou. Hoje, irmãos, nós sabemos que até hoje, nos dias de hoje, eles não aceitam a ideia de que Jesus já veio a esta terra, que é o Messias, o Cristo revelado, o Filho de Deus, pisou nesta terra. Aqui Jesus está falando justamente disso. Os primeiros convidados não aceitaram o convite, e Jesus diz que mataram aqueles que foram enviados, os servos, aqui apontando para os profetas, para os antigos irmãos que convidaram, que levavam uma palavra. Aqui escreve justamente isso: louvado seja Deus. O convite foi lançado a todos, os primeiros convidados, aqui aponta para Israel, foram chamados, mas não quiseram vir.
Mas o rei insistiu, enviou outro servo, descreveu a abundância de festa, mas os convidados não fizeram caso. Uns foram para a lavoura, outros para o comércio, não fizeram caso, maltrataram o servo, e essa história é justamente a história de Israel. Quando nós olhamos, profetas foram enviados, a mensagem foi proclamada, mas o povo rejeitou, alguns ignoraram, outros perseguiram até os mensageiros. Então, disse o Senhor a seu servo: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas do caminho, convidai para as bodas, e todos os que encontrarem, os servos saindo pelo caminho, ajuntaram quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidado. O convite agora, então, foi estendido a todos. E o que significa aqui? Os gentios, nós. A palavra de Deus, então, a bênção do Senhor, que é Cristo, chegou até nós. Os gentios agora estão incluídos nesta festa. A festa se encheu de convidados, de pessoas que nunca imaginaram estar ali, de pecadores, de pecadores transformados e convidados pelo rei. Nós não imaginávamos estar aqui. Nós estávamos mortos e ainda estamos mortos em delitos de pecado. Nunca imaginávamos. Nós somos os gentios, o povo que nasceu fora de Israel. Gentios. Nós somos gentios. Então, este convite se estendeu também a nós. Esse convite também chegou até nós. Por isso estamos aqui esta noite. Estamos aqui porque este convite que o rei fez também chegou até nós. E não nos deixou sós, com as nossas mesmas roupas. Aqui a Bíblia está dizendo que houve provisão de veste. Há um detalhe importante para a parábola que pressupõe na cultura judaica: o anfitrião de uma festa de casamento fornecia vestes especiais ao convidado, e não era roupa comum, não eram os convidados que levavam suas roupas, mas eles recebiam de graça esse presente que era roupa, eram fornecidas pelo próprio rei, e isso significava que todos tinham acesso à veste, ninguém podia alegar que não tinha condições de conseguir uma. A veste era dada gratuitamente, bastava aceitar e vestir. Mas dentro desta mesma festa, louvado seja Deus, tinha gente que não aceitava, e isso, irmãos, se alguém não aceitasse vestir aquela veste, significava, irmãos, ninguém poderia alegar que não tinha condições de conseguir uma, porque a veste era dada gratuitamente, não precisava comprar, não precisava fazer por merecer, ele já tinha o convite, foi convidado, recebia de presente esta roupa. Bastava aceitar e vestir. Recusar a veste era um insulto ao anfitrião. Era dizer: sua provisão não é boa, não é suficiente, eu prefiro minhas próprias roupas. Trazendo para o nosso dia de hoje, dizer que nós somos salvos por nós mesmos, que nós temos direito à salvação, que nós estamos aqui gerando para ser salvo, é recusar as vestes de Cristo. É recusar, é não olhar para a cruz antes mesmo de começar a jornada, é dizer que eu posso estar aqui com os meus atributos, eu mereço herdar a glória de Deus, eu mereço salvação. A propósito, eu fui um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, um bom pregador, um bom músico. Salvação não é por obra, não é mérito, é graça, é desmérito, é o rei que nos dá vestimenta. Essa ideia de salvação por obras cai por terra aqui, irmãos. Nós estamos aqui na presença de Deus, participando de uma festa. Que festa é essa? Aonde tomamos o cálice da salvação. Estamos banqueteando, há pão sobre a mesa, palavra de Deus. Nós precisamos, a água sobre a mesa, palavra de Deus, o Espírito Santo. Nós precisamos entender o contexto aqui, irmãos queridos. Tudo que nós tiramos Jesus e colocamos algo no lugar é vestir as nossas próprias vestimentas, é a nossa própria justiça. Não, irmãos, não é a nossa própria justiça. Nós estamos literalmente, quem faz isso, cancelando a obra da cruz. Está dizendo que agora ele pode fazer, e não é verdade. Louvado seja Deus. Olhamos para o versículo 11 e 12, o rei está examinando, o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado
com vestes, irmãos, nupcial. E o rei não ficou distante. Ele desceu, ele entrou na festa, ele orou para os convidados, ele examinou cada um. E isso significa algo para nós importante. Deus vê, ele não fica longe, apenas enviando o convite, ele entra, ele observa, ele examina, ele conhece cada um que está na sua festa. Ele sabe cada um de nós que estamos aqui, tentando manipular algo, tentando mostrar algo que não somos. Ele sonda o coração, prescruta os pensamentos. O Senhor conhece, ele olhou desde o céu para o Filho do Homem, para ver se havia algum entendimento neles que buscasse a Deus. Palavras do salmista Davi, Salmos 14, versículo 2. Não adianta, irmãos, nós achar que é o nosso esforço, que é o nosso mérito, que é a nossa vontade, que é nós que fazemos. Aqui nós olhamos, irmãos, o homem sem veste no meio de todos os convidados. O rei viu que ele se destacava pela ausência, não tinha veste nupcial. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Esse homem havia sido convidado, estava na festa, ocupava um lugar à mesa, foi chamado de amigo. Ninguém convida quem não conhece. Chamado de amigo, externamente parecia pertencente àquele ambiente, mas dentro, internamente, não era. Faltava algo essencial, a veste que o rei havia providenciado, a cobertura que aceitaria ou tornaria ele aceitável naquele lugar, na presença do noivo. Não era ele, não era propriamente vinda dele. Ele estava ali com suas próprias roupas, com sua própria justiça, com aquilo que ele mesmo havia providenciado. E aqui novamente a palavra de Deus aponta que não somos nós, não é a sua força, não é a sua vontade, não é suas obras, não é a minha vestimenta, não é a minha justiça, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é a justiça de Cristo, é a obra do Espírito Santo em nós. E a pergunta que ecoa: amigo, como entrastes aqui? Como entraste? O rei chamou de amigo, não de filho. Apesar de estar no meio da festa, chamou de amigo, não diferente. Não adianta nós conhecer sobre Jesus, ouvir falar, ter um nome na parede em nome do Senhor Jesus, mas não ser filho. Filho é aquele que participa da família, que conhece Jesus e que sabe quem Ele é e busca por Ele. Não quer dele mesmo, mas quer do próprio Jesus. Aceita as suas roupas que Ele doou, a veste nova. Irmãos, ser chamado de amigo é alguém que não pertence à família, tinha proximidade, mas não tinha intimidade verdadeira. Talvez muitos hoje estão desta maneira, porque não ouviram o verdadeiro convite. O verdadeiro convite é a palavra expositiva do Evangelho, como ela deve ser genuinamente. Falaram somente da sua vida, de coisas que Deus quer fazer por você, para você. Não pregaram Jesus Cristo, não anunciaram o verdadeiro convite para você. E você não entendeu o que é o verdadeiro Evangelho, o que é a palavra de Deus, mas que é a sua própria justiça. Talvez escreveram a você um compilado de doutrinas, ensinaram você a fazer coisas e hoje talvez você está aqui achando que é o seu esforço, suas obras, que é você, o seu esforço que vai te salvar. Não, era alguém conhecido, mas não pertencia à família. A pergunta não era de ignorância, o rei sabia a resposta, era uma pergunta de confronto, confrontando ele, e uma oportunidade de explicação. Era o momento dele abrir a boca e dizer a verdade. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele se calou. Versículo de número 12 vai dizer assim, na parte C: e ele emudeceu. Vai argumentar o quê? Nada. Ele não tem o que falar. E por que ele emudeceu? Silêncio da culpa. O silêncio da culpa. Muitos que estão aí, às vezes, irmão, ouvindo o Evangelho, fica do outro lado atirando pedra, mas quando você confronta dentro da palavra, fica mudo, não tem resposta. Não é salvação feita por obras nossa mesmo, salvação vem de Cristo na cruz do Calvário, é Ele que doou as vestes para nós.
Não é Jesus, mas eu preciso fazer isso. Jesus, mas eu preciso. Não, é Jesus. Ele é o único caminho, verdade e vida. Quando você ouve o Evangelho e a graça de Deus, pela graça de Deus, o Espírito de Deus começa a trabalhar no teu coração, você se rende. Não é mais sua vontade. Você vai entender que a partir de agora tudo que foi gerado em você é o Espírito de Deus trabalhando em você. Por que esse homem emudeceu? É simples. O silêncio de quem não tem defesa, de quem não sabe, assume a culpa. Diante do trono de Deus, nenhum argumento humano prevalecerá, nenhuma desculpa será aceita, nenhuma justificativa própria será suficiente. Esta veste nuspicial, ela representa, irmãos, a justiça de Cristo. Mas a nossa própria vestimenta, ela aponta para Gênesis 3, quando Adão e Eva caíram. Eles usaram uma provisão deles mesmos, vestes de folha, justiça própria. Eles pegaram uma folha de figueira e cozeram, fizeram para eles vestimenta, eles pecaram. E a primeira coisa que eles fizeram foi tentar se cobrir. Ouviram sua vergonha agora e cozeram para eles folhas de figueira. Assim somos nós. Nós tentamos se esconder do Senhor, esconder das pessoas. Não, o primeiro passo é buscar pelas vestes de Cristo, a santidade de Jesus em nós. Adão e Eva fez isso. E Deus, então, irmãos, repreendeu-os de que maneira? Porque as folhas de figueira, elas se secam, elas rasgam, não duram, não cobrem adequadamente. E o que Deus fez? Deus tirou deles, Deus sacrificou um animal e usou a pele do animal para cobrir ambos. Irmãos, esta imagem da justiça própria, das obras humanas, tentando cobrir o pecado, do esforço do homem para se apresentar diante de Deus, não é válida. A igreja, como um crente, mas dentro de casa não é o mesmo. Na rua, engana todo mundo. Que adianta? Diante dos homens é crente, mas longe não é. É um problemático. É alguém que briga, que trai, que engana, que mente, que tem ciúmes, que tem inveja. E outros que acham que eu vou melhorando a cada dia. Eu vou melhorando, eu vou me esforçando, vou ficando melhor porque eu vou alcançar, eu quero ter o direito da salvação. Tem gente pregando isso, está errado, não compreendeu a palavra, acha que o que vai cobrir o meu pecado é estar dentro de um templo, de uma placa, de uma instituição. Aqui é a graça, aqui tem salvação. Esse é um jeito que um homem dá, irmãos, é uma veste que o homem usa, humano, justiça humana. Ele acha que só ali tem salvação. É Jesus, mas eu preciso estar em tal igreja. É Jesus, mas eu preciso usar terno e gravata. É Jesus, mas eu não posso fazer isso. É Jesus, mas eu também não posso usar barba. É Jesus, mas eu não posso fazer aquilo. Não é isso, irmãos. Então quer dizer que eu posso sair fazendo tudo? Não é isso também. Quando você conhece Jesus, você sabe, irmão e irmã que aqui está, o que ele fez, você aprende, ouve o que ele fez por você, seu coração se derrete, nosso coração é transformado, o Espírito Santo de Deus sela a palavra de Deus no nosso coração, e a partir deste momento, irmãos queridos, não é o meu esforço, talvez você pense assim, não, é o Espírito Santo, que começa a trabalhar no coração do homem. Se fôssemos para nós ser bons o suficiente, não precisávamos de Cristo, não precisávamos do Espírito Santo, não precisávamos do sacrifício de Jesus na cruz. Paulo vai dizer, todos pecaram, ninguém conseguiu. Então, a lei se cumpre em Cristo, e agora a partir de hoje é Cristo na minha vida. Todos os meus passos são movidos pelo Espírito Santo de Deus e dão atributos de que sou salvo, de que criei na sua palavra, de que dei crédito na mensagem do Evangelho. E agora, quando ouço o Evangelho pregado todos os dias, crente e não crente,
Tem gente dizendo por aí que quem precisa ouvir o evangelho só é quem não é crente. Crente precisa ouvir o evangelho todo dia, não é profetada. Por quê, irmão? Te respondo. Porque estamos tendo transformado todos os dias até a volta de Jesus. Seja ela no particular, seja ela no coletivo. Todos os dias, crentes e não crentes precisam ouvir o evangelho. Para nós não cairmos em tentação, para nós não queremos usar uma veste feita com a nossa própria justiça. O homem precisa se humilhar todos os dias aos pés da cruz. Ele precisa da vestimenta de Jesus todos os dias, a justiça de Deus nele. Não é sua própria justiça, não é sua própria vontade. Que adianta comemorarmos o nascimento de Jesus, se nem sabemos de fato por que ele veio ao mundo? Não sabemos nem de fato por que Deus é bom? Não sabemos o porquê Jesus Cristo foi pendurado na cruz do Calvário e o motivo do seu sacrifício? Que adianta? Não comemora Natal, não comemora isso, não comemora aquilo, não faz isso, não faz aquilo, mas não crê no Senhor. Só crê num Jesus que assina a profetada. Vive por aí como exclusivista, brigando, discutindo, falando de religião, de placa de instituição. Não prega o evangelho. Falar de Jesus parece que incomoda. Não, que paz de Deus, irmão. Amém. Está tudo bem. Estou lutando pelo direito da salvação. Irmão, isso é uma mentira do diabo. Está cancelando a obra da cruz. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê tem vida eterna. Louvado seja Deus. Passou desta vida para outra, passar desta vida para outra, já não estou mais morto, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo, é Ele que vive em mim. Não é mais minha justiça, não são minhas obras. Paulo disse assim na sua palavra, na palavra dos evangelhos de Paulo, Paulo disse isso, que a salvação não vem pelas obras, mas através da fé em Cristo Jesus. Não vem pelas obras, por quê, irmão André? Para que nós não nos gloriamos, porque nós nos achamos demais. É necessário, irmãos, tomarmos muito cuidado com esta nossa fala, que você esta noite possa meditar nesta mensagem. As vestes que você tem carregado, as vestes que você tem colocado no seu coração, em você mesmo, a sua própria justiça, não tem trabalhado Deus no seu coração, é sua própria vontade, está errado. Enquanto nós estivermos pensando assim, não estaremos cancelando a obra da cruz. Seremos justamente como esse homem, que infelizmente ele colocou sua própria roupa, achando que deveria ser aceito. Não é verdade isso. Esta é a mensagem. A minha oração é para que você entenda o evangelho. E se até hoje você está achando que são suas obras que vão te salvar, a resposta é um sonoro não. O que nos salva, o que nos salvou é Cristo. O que lavou os nossos pecados é o sangue de Jesus vertido na cruz. Não é estas águas que estão atrás de mim. Essas águas não é santa. Santo é Jesus, santo é Ele, santo é o nosso Salvador. Foi o sangue de Jesus que lavou os nossos pecados, vertido na cruz do Calvário. Não é nossa própria justiça, é a justiça de Deus em nós. E a justiça de Deus é Cristo crucificado. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.